Olá, pessoal! Aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre porcentagem. A porcentagem ela é uma razão centesimal representada pelo símbolo %. Então, nós temos aqui, por exemplo, 7%, 15%, 125%. Essa forma de representação, com o símbolo %, a gente pode chamar de taxa percentual. Nós vamos ter diferentes representações dessa taxa percentual, tá? Nós temos a forma percentual, que é usando o símbolo do %. Nós vamos ter a forma fracionária, ok? Lembra que a gente falou que a porcentagem é uma razão centesimal? Então, razão centesimal é uma fração de denominador 100. Então, 7% é o mesmo que 7 sobre 100. 15% é o mesmo que 15 sobre 100. 125%, 125 sobre 100. Tá? Então, é uma razão centesimal, uma fração que o denominador é 100. E nós temos também a forma decimal. A forma decimal vai ser o seguinte: se eu tenho aqui 7%, eu vou escrever o 7%, dois zeros. Então, eu tenho que ter aqui duas casas decimais. Então, a gente vem sempre do final para o começo andando com a vírgula. A vírgula está aqui, então eu vou andar uma casa, duas casas. Então, eu vou completar aqui com zero, ok? 15%, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever o 15, sempre da unidade para frente, do final para o começo. Vou andar duas casas e completo com zero quando eu precisar. 125%, escreve o 125, anda duas casas e a vírgula vai ficar aqui depois do 1, certo? Bom, vamos resolver alguns problemas envolvendo a porcentagem. Aqui no primeiro eu quero calcular 10% de R$45. Bom, nós vamos fazer de duas formas. A primeira é usando a forma fracionária. Você vai escolher o que você achar mais fácil para resolver, tá ok? Então, nós sabemos que 10% na forma fracionária é o mesmo que 10 sobre 100. O D na porcentagem, ele vai se transformar em vezes, ok? Então, sempre que estiver calculando aqui porcentagem, quero calcular 10% de alguma coisa, 20% de alguma coisa. O D vai virar vezes, tá? Então, 10 sobre 100 na forma fracionária, vezes 45. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha, posso cortar o zero de cima com o zero de baixo, simplificando. O que sobrou para a gente? 1 vezes 45 e 10 vezes 1. Aqui embaixo no denominador não tem nada, então é como se fosse 1. Então, 1 vezes 45 e 10 vezes 1 vai ficar 45 sobre 10, que dividindo, eu vou fazer aqui 45 dividido por 10, vai dar 4,5. Ou, lembrando que quando eu tenho uma divisão por 10, é só eu andar com a vírgula uma casa, tá? Então, se você lembra que na divisão por 10 é só andar com a vírgula uma casa, nem precisa fazer a conta, tá certo? Só para quem quer lembrar, 45 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 10, 40 para 45, sobram 5. Para continuar a conta, coloca vírgula e acrescenta o zero. 50 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50 para 50, nada. Bom,
Então, nós vimos aqui que deu 4,5. Mas eu posso fazer também usando a forma decimal. Quanto que vale 10% na forma decimal? É 0,1, tá? Lembrando que quando eu transformo esse 10% em número decimal, ó, fica 0,10. Mas a gente não precisa colocar esse zero aqui no final, porque vai dar a mesma coisa, tá? Então, pode usar 0,10 ou 0,1. Atenção! Sempre que você vê aqui, ó, 0,1 é 10%. Se você vir 0,01 é 1%. Então, muita atenção nesse caso, ok? Então, 0,1 vezes 45. Eu vou multiplicar. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. O zero a gente não precisa multiplicar, porque só tem ele aqui, não tem mais nada antes. Um número após a vírgula, um número após a vírgula, 4,5. Então, olha só, a forma decimal é uma forma bem prática de calcular a porcentagem, tá? Mas fica a seu critério escolher a forma fracionária ou a forma decimal. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Quero calcular 8% de R$400. Então, na forma fracionária, eu vou colocar 8 sobre 100, né? 8% vezes 400. Repara o seguinte, aqui, olha só, eu posso cortar os dois zeros do 400 com os dois zeros do 100. Lembrando que a gente sempre tem que cortar numerador com denominador, tá ok? O que sobrou aqui pra gente? Ó? 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32 sobre 1, né? Então, é 32 mesmo. Eu posso usar também a forma decimal. 8% é o mesmo que 0,08. Lembra que eu falei no exercício anterior? 8% é 0,08. Se fosse 80%, aí seria 0,8. Então, muita atenção para não confundir, tá? Denominador é 100. Então, aqui, ó, dois números após a vírgula, certo? Então, 0,08, né? 8 centésimos vezes 400, a gente vai multiplicar, ó, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32. Dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. Então, nós vamos ter 8% igual a 38% de R$400 igual a R$32. Bom, pessoal, agora esse problema é um pouquinho diferente. Em alguns casos, a porcentagem pode aumentar ou diminuir. Então, olha só esse caso. Juliana fez uma assinatura mensal de um jogo que custa R$12 por mês nos 3 primeiros meses. Após esse período, a assinatura terá um aumento de 15% no valor. Qual será o novo valor da assinatura após o aumento? Então, olha só, nós vamos fazer também de várias formas esse problema, preste bem atenção. Vou usar a forma decimal. Eu quero calcular o aumento. Então, qual vai ser o aumento? O aumento é de 15%. Então, vou calcular, ó, 15 sobre 100 vezes 12. Repara que aqui não tem como simplificar os zeros. Então, a gente vai multiplicar. 15 vezes 12. Então, eu faço 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Pulo aqui uma casinha para multiplicar pelo 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1. E vou somar todos. 0, 3 e 5, 8 e 1. Então, a gente encontrou aqui, ó, 180. 180 dividido por 100. Então, aqui eu posso cortar o zero ou já posso dividir direto por 100, né? Como que a gente divide por 100? É só andar duas casas, né? Ó, a vírgula é como se estivesse aqui. Então, 1, 2 vai ficar 1,80. Esse 1,80
atenção, ele não é o novo valor da assinatura, ele é o valor do aumento, ok? Então, atenção. Então, olha só, aqui eu resolvi usando a fração centesimal, né? Resolvendo pelo número decimal, né? Com o número decimal é a mesma coisa, é só eu fazer 0,15 vezes 12. Olha só a conta com vírgula, é a mesma conta. Eu só tenho que lembrar o seguinte, se eu tenho vírgula, eu tenho que contar o número de casas, ó, 2 casas depois da vírgula, na resposta também 2 casas, e a gente já tem a resposta direto, certo? Então, os dois resultados, olha, as duas formas de resolver, sai o mesmo resultado. Então, lembrando que esse 1,80 é o aumento, então o preço da nova assinatura vai ser o quê? Os R$12 mais 1,80, que passa a ser de R$13,80 essa assinatura, tá? Só que a gente poderia ter feito também o seguinte, 100% representa esses R$12, o total do valor dessa assinatura. Se ele vai ter um acréscimo de 15%, eu poderia já calcular diretamente 115% de 12. Ó. Eu já acrescentei o aumento aqui na minha taxa, tá? Então, lembra, 100% representa o total. Vai aumentar 15, então eu posso escrever 115%. Eu vou calcular agora 115% de 12. Eu posso fazer na forma de fração, tá? Ou posso fazer na forma decimal, você vai escolher. Se escolher na fração, você vai multiplicar 115 vezes 12 e depois dividir por 100, né? Andando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Mas se você resolver fazer pelo número decimal, é só fazer a multiplicação já com a vírgula, né? Ó, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 2 vezes 1, 2, pula uma casinha, multiplica por 1, né? Soma tudo, 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula na resposta. Então, olha só, quando eu faço já acrescentando o meu aumento, eu já tenho a resposta final, tá certo? Então, leia bem o problema, interprete. Se tiver um aumento, você já pode acrescentar ali na sua taxa percentual, ok? Número 4. Um produto custa R$150. Na compra à vista, há desconto de 10%. Quanto custa esse produto à vista? Bom, aqui a gente está falando de desconto, tá? Então, também há duas formas de fazer. Vamos ver aqui uma por uma, tá ok? Usando a fração, a gente pode simplificar o zero. Resolve o que sobrou, ficou 15 sobre 1, que é igual a 15. Ou eu posso usar a forma decimal, multiplicar, né? Vou encontrar os 15 do mesmo jeito. Lembrando que esse 10% de 150 está representando o nosso desconto. Então, se o produto custava 150 e teve um desconto, eu vou diminuir esse R$15 e vou pagar R$135. Da mesma forma, se eu sei que eu estou tendo esse 10% de desconto e que 100% representa o meu total, eu posso diminuir e já calcular 90% desse valor, tá? Então, a gente poderia aqui também simplificar os zeros e multiplicar. Eu poderia também transformar esse 90% em número decimal e multiplicar, tá? Lembrando aqui, ó, que o 90 eu posso eliminar o zero aqui do final e multiplicar só 0,9. Fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar os mesmos R$135. Então, ó, você pode escolher
qualquer uma das duas formas de resolução, tá? Já abatendo o desconto e, né, já achando o valor direto, ou calculando primeiro o desconto e depois subtraindo. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.